pessoal, vamos voltar para a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre berberina, os fitoterápicos com berberina, e vimos ali alguns estudos que falavam da associação de berberina com silimarina para melhorar a biodisponibilidade e também ali algumas respostas, né? Algumas mudanças lá em biomarcadores, como colesterol total, LDL colesterol, glicemia em jejum e Roma-IR. Vamos falar agora do Silibum mariano, quais as principais indicações dentro desse contexto que a gente está estudando. Ele é conhecido como cardomariano popularmente aqui no Brasil e a parte utilizada é o fruto sem o papilho, sem esses pelinhos, tá? A Anvisa traz alguns documentos falando sobre isso, para que a parte adequada não é a semente, algumas pessoas acabam prescrevendo como semente, porque parece mesmo, quando esse frutinho tá seco, parece uma semente, mas a forma correta, a parte correta é o fruto sem o papilho. Silimarina, então, não é uma substância, a gente fala silimarina como se fosse uma substância, mas ela é um conjunto de fitoquímicos, são várias flavonolignanas, eu deixei aí no slide indicado para vocês, então a gente tem, dentre essas flavonolignanas, silibina A, silibina B, isosilibina A e B, silicristina, isosilicristina, e outros, né, outros constituintes. Ainda bem que a gente chama todo mundo de silimarina para não travar a língua. Mas o principal componente, o principal fitoquímico das flavonolignanas é esse aí que está identificado, ó, silibina, ou também conhecido como silibinina. Então vocês vão encontrar esses dois termos na legislação sanitária, na padronização como marcador em alguns fitoterápicos de cardomariano. Literatura também científica às vezes investiga esse fitoquímico especificamente, e esse fitoquímico, a silibina, representa mais ou menos aí 50 a 70% da silimarina. Tá numa concentração maior, né, em comparação aí aos outros compostos desse grupo de flavonolignanas. A gente também tem os flavonoides, principal aqui é a taxifolina, mas tem outros, quercetina, etc. E aí quando a gente fala então em silimarina, a gente está falando de todo mundo dentro desse fitocomplexo. Pontos críticos, temos problemas com biodisponibilidade? Também temos problema com biodisponibilidade, não tão ruim, né? Aqui a absorção está entre 23% a 47%, não tão ruim quanto uma berberina, não tão ruim como uma catequina lá do chá verde, bem como um curcuminoide lá da cúrcuma longa, mas há um comprometimento de absorção, existe uma baixa solubilidade em água, a silimarina ela não se solubiliza bem em água. E isso nos faz pensar também no seguinte, lá para a berberina, vocês viram que eu não indiquei outro derivado vegetal, a não ser o extrato seco padronizado em berberina, para aquelas indicações terapêuticas, então não falei de extrato fluido, não falei de tintura, só falei mesmo do extrato seco padronizado ali em berberina. Aqui no caso do Silibum, vocês vão ver algumas literaturas sugerindo o chá, né, a infusão do Silibum mariano. Para o que a gente vai estudar, é improvável que haja alguma eficácia, alguma efetividade na utilização do chá medicinal, tá? Lá para digestório, pensando num chá medicinal com princípios amargos que estimulam ali a produção de HCl pelas células parietais, nas glândulas oxínticas do estômago. Para essa finalidade a gente até tem uma certa contribuição, tá? Mas para controle glicêmico, para atividade antioxidante, para hepatoproteção, dificilmente com chá medicinal a gente vai conseguir, provavelmente aqui por conta dessa baixa solubilidade, tá? Então lembrar que a silimarina tem uma baixa solubilidade em água. Ela é prejudicada por transportadores de efluxo, essa biodisponibilidade, mas não o mesmo transportador de efluxo lá da berberina, né, que é a glicoproteína P. Aqui, principalmente pelo MRP, deixei para vocês aí os nomes deles, tá? Então, principalmente aqui pelo MRP e provavelmente por esse outro transportador de efluxo que é o BCRP. Sofre rápido metabolismo por enzimas de fase 2 de detoxificação, então fica pouco tempo ali, né, circulando, e tem uma excreção principalmente pela bile, e a excreção urinária é muito pequenininha, entre 1 a 2%.
tem baixa biodisponibilidade, no mercado a gente não vai encontrar muitos produtos aí com formulações diferentes que melhorem biodisponibilidade, apesar disso ser estudado, né? Se a gente comparar, por exemplo, com cúrcuma longa, nós vamos passar depois por cúrcuma longa, nossa, tem uma infinidade de formulações que melhoram esse sistema de liberação do fitoquímico, né? Lá no caso o curcuminoide, a curcumina. Aqui a gente até tem estudos, mas nós não vamos ter muitas variedades aí no mercado brasileiro não, tá? Quais são as principais propriedades que nós vamos ver? Então, o mercado brasileiro, para Silybum mariano, ele é muito voltado para a atividade hepatoprotetora. A Anvisa permite a comercialização do cardo mariano na forma de produtos industrializados, de fitoterápico industrializado, para a alegação como hepatoprotetor, tá? Então a gente tem dados de uso tradicional reconhecido que sustentam aí essa atividade hepatoprotetora. E é o que a Anvisa permite a comercialização como industrializado. Nós conseguimos trabalhar com o cardo mariano para outras finalidades terapêuticas? Sim, né? Então a gente consegue trabalhar na farmácia de manipulação com alguns produtos, mas também com os produtos que estão disponíveis no mercado industrializado. A gente só vai entender quem são esses produtos e ajustar as doses conforme as evidências clínicas que nós vamos ver durante a aula, que vocês já estão acostumados aí, né, a trabalhar, tá? O forte será controle glicêmico, a atividade hepatoprotetora e como um agente para melhorar a biodisponibilidade lá da berberina que a gente estudou. Não é o forte do Silybum mariano controlar a lipemia, a gente até tem aí um outro estudo clínico. Emagrecimento também não é o forte, a gente vai ter estudo pré-clínico tentando mostrar um pouquinho ali alguns mecanismos de ação que poderiam, né, alguns alvos moleculares que poderiam contribuir, mas a gente não tem evidência clínica nenhuma de que efetivamente o cardo mariano contribua no gerenciamento de peso. Bom, então vamos lá. Algumas propriedades aí que são propostas: atividade antioxidante, né, favorecendo a eliminação de radicais livres, reguladora do conteúdo de glutationa nas células, que é uma forma interessante, né, de proteção antioxidante, estabilizadora da permeabilidade da membrana celular por meio dessa inibição de peroxidação lipídica. Então isso é bem importante, porque quando a gente tem, por exemplo, extravasamento lá, né, das transaminases, TGO, TGP ou ALT, AST, é porque a gente teve o rompimento dessa membrana e um dos mecanismos para essa membrana romper é a peroxidação lipídica, então a oxidação dos lipídios que estão presentes ali naquela membrana. Então é uma forma também de manter a estabilidade dessa membrana. Inibição de NF-κB, o NF-κB também participa aqui como um agente importante para inflamação. Quanto mais inflamação e estresse oxidativo, mais fácil para essa membrana também romper e se lesar, né? E diminuição da captação de xenobióticos é um outro mecanismo estudado em modelos pré-clínicos. Parece que o cardo mariano ele consegue, por alguns mecanismos, dificultar a entrada, né, desses xenobióticos na célula. Então, bloqueando transportadores orgânicos de captação de íons na superfície do hepatócito e inibindo a expressão de TNF-alfa. Esse estudo ele faz uma revisão de alguns alvos moleculares, de alguns mecanismos de ação, e ele traz aqui uma revisão sobre o Silybum mariano agindo em NF-κB, que a gente já viu nesse estudo anterior, mas aqui eu queria destacar o aumento da translocação de um fator de transcrição chamado NRF2 ou NRF2, tá? NRF2 ou NRF2. Esse fator de transcrição ele está diretamente relacionado com o aumento da expressão e atividade de genes com atividade antioxidante. Então, quando existe um processo ali, o aumento das espécies reativas de oxigênio, o aumento de radicais livres, esse aumento por si só já estimula, por exemplo, a via da MAPK quinase, que é MAPK, né? A via da MAPK quinase, que faz com que haja ativação de NRF2, então já é um caminho. Mas nem sempre é o suficiente para neutralizar esses fatores, esses radicais livres, essas espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio. Então a gente usa ali de alguns outros recursos para aumentar a translocação de NRF2. NRF2 migra para núcleo celular, ele está lá no citoplasma quietinho ligado no KEAP1, na KEAP1. Aí tem a degradação dessa KEAP1, esse NRF2 vai para núcleo celular e se liga em regiões promotoras de genes antioxidantes.
Essa é uma via muito importante para atividade antioxidante e para atividade quimiopreventiva. Então, quando a gente estuda, né, os fitoterápicos, os nutrientes com atividade quimiopreventiva, vocês vão ver que o cerne aí do processo é aumentar a translocação de NRF2. Quando isso acontece, se a via segue bonitinha, a gente vai ter aumento das enzimas de fase 2 de detoxificação. Então, isso também é bem importante, né? Então, são várias enzimas da fase 2 de detoxificação que vão ter a sua expressão, sua atividade aumentada. Isso favorece o processo quimiopreventivo, além da atividade antioxidante ali por outras moléculas. E o cardo mariano provavelmente faz isso, aumentando essa translocação e favorecendo a produção de moléculas de proteínas antioxidantes e de enzimas de fase 2 de detoxificação. Quando a gente fala em detoxificação, a gente tem que ficar de olho, né? Que tem alguns produtos que acabam aumentando a atividade das enzimas de fase 1, principalmente lá as CYPs, né? As isoenzimas do citocromo P450. Então, de uma forma assim bem simplificada, se a gente for pensar na detoxificação hepática, né? Não é só hepática, né? Intestinal, etc. Mas vamos pensar aí na detoxificação hepática. Eu tenho lá as enzimas de fase 1 que pegam esses xenobióticos, todas essas substâncias, processam, né, essas moléculas. Então, as isoenzimas do citocromo P450 especialmente vão atuar aqui. Essas substâncias vão ter uma característica pró-carcinogênica, elas não são cancerígenas, mas são moléculas com característica pró-carcinogênicas. As enzimas de fase 2, elas vão ter algumas ações, mas principalmente ali ligar, né, conjugar um aminoácido, conjugar uma molécula nessa que foi produzida para que ela tenha uma maior solubilidade e possa ser excretada pela bile, né? Então o fígado vai produzir a bile, vai para a vesícula biliar e depois essa bile escoa no intestino para ser eliminado, então faz parte ali, né, do processo de excreção, ou vai lá para o rim vai produzir a urina e esses metabólitos vão ser excretados pelo suor, pela lágrima, etc. Mas principalmente bile, a gente viu que para Sílibo mariano a principal via de excreção é a bile, né? Mas principalmente bile e urina de uma forma geral. Então, aumentar a atividade das enzimas de fase 1 pode aumentar o risco para câncer, né? De uma forma teórica e resumida, a gente poderia aumentar o risco para o câncer porque a gente vai começar a aumentar muito a produção de substâncias pró-carcinogênicas. Não são cancerígenas, mas são dependentes dessa fase 2 para inativação e excreção. Quando a gente aumenta a NRF2, essas enzimas de fase 2, elas acabam conjugando essas moléculas e favorecendo a eliminação. Então, os pacientes fazem uma boa ingestão hídrica, né, tem um processo de evacuação correta, etc. Tudo isso vai fluir muito bem. A gente tem alguns fitoterápicos ou alguns alimentos que atuam de forma bimodais. Então, vai aumentar tanto enzimas de fase 1 quanto as enzimas de fase 2. Então, quais são os principais? Cúrcuma longa, a pomegranate, né, que é a romã, alcachofra, alimento, que é aquela cabeça da alcachofra, que é a inflorescência, não é a folha que a gente costuma usar na fitoterapia. Quem mais? Cúrcuma, Camellia sinensis, que é o chá verde, também é um dos bimodais. E tem mais um que agora eu não lembro, mas que faz parte aqui desse grupão dos bimodais. Então eles são importantes porque eles vão melhorar o processo de detoxificação nas suas duas fases, né? Tanto aumentando a atividade das enzimas de fase 1 e aumentando a atividade, a expressão e a atividade das enzimas de fase 2. Esse estudo vai falar também, né, aqui do lado direito, da contribuição do Sílibo mariano, vai falar de algumas outras vias que são vias importantes para controlar estresse oxidativo e inflamação, como por exemplo a família da MAPK quinase, são vários que participam aqui, né, nessa família da MAPK quinase, e diminuindo também alguns fatores de crescimento que podem ter relação com agravamento de doenças no fígado, né, o TGF-beta é o principal aqui representado.
Facilitadora de síntese de RNA ribossômico, melhora a regeneração hepática. Tem alguns estudos pré-clínicos mostrando, né, o silibumariano nesse aumento de capacidade de regeneração hepática e diminuição da transformação das células esteladas ou estreladas hepáticas em miofibroblastos, que estaria relacionado aqui com o processo de fibrose hepática. E aí vou mostrar até um estudo clínico mais para frente bem interessante que fala um pouquinho sobre isso. Esse estudão aqui, ele faz uma revisão, vai falar sobre mecanismos que são alterados no processo de inflamação. Então, do lado esquerdo, lá em cima da imagem, que a silimarina consegue diminuir interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa e outros marcadores, aumenta processos aqui de apoptose, né, de células que precisam ser aí ter essa programação de apoptose aumentada, algumas alterações hormonais, regulação de alguns transportadores de drogas como, por exemplo, a glicoproteína P. Lá em cima do lado direito, atividade antifibrótica, que é bem falada na literatura, inclusive por conta da atividade hepatoprotetora. Então a gente tem aí algumas expressões que podem ser alteradas, TGF-beta, alfa-SMA e outras moléculas. Atividade antioxidante, atividade metabólica que a gente vai estudar e atividade aqui colerética. Que atenção que nós vamos ter que ter. Silibumariano, então o silibum, né, que é o cardomariano, alcachofra, que é a Cinaria scolymus, Pelmus boldus, que é o boldo do Chile, a cúrcuma longa, que todo mundo esquece, mas a cúrcuma longa é uma das principais plantas medicinais com atividade colerética, ou seja, que é a atividade colerética? Ela vai aumentar a síntese de bile pelo fígado. E a atividade colagoga é quando a gente tem ali a contração, né, dessa vesícula biliar para escoar a bile para os ductos para chegar lá no intestino. Então, a atividade colerética vai aumentar essa síntese de bile. O que a gente vai ter que pensar? Pacientes que tenham litíase biliar, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque são plantas que aumentam demais a produção de bile. Então essas pedrinhas, né, essa litíase vai ficar ali pulando, sacudindo e gerando dor, né, para o paciente. Às vezes o paciente nem sabe que tem litíase biliar, acaba descobrindo quando ele faz uso de fitoterápicos com alta atividade aí colerética, né? E fora que esse cálculo, né, ele pode obstruir um ducto, gerar uma inflamação importante, gerar uma pancreatite, então a gente tem riscos grandes aí associados. Eu sei que tem médicos que trabalham com plantas com atividade colerética colagoga, inclusive para tentar eliminar, né, alguns cálculos que têm tamanhos ali pequenininhos. Isso é bem controverso aí entre os próprios profissionais, mas lembrar disso, né, cada um vai ter a sua conduta. Mas lembrar disso, para os não médicos isso fica bem complicado, né? Porque aí não médicos a gente tem dificuldade de monitorar, de pedir exames, de acompanhar esses pacientes, então tem que ter bastante atenção aqui com essas plantas com atividade colerética e atividade colagoga. Outra coisa, a atividade colerética é um dos mecanismos hepatoprotetores descritos na literatura. Por quê? Aumentando a produção de bile é uma forma da gente incorporar esses metabólitos que foram produzidos na detoxificação e favorecer a eliminação, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto, plantas com atividade colerética geralmente são plantas associadas no tratamento para hiperlipemia. Por quê? Porque ela faz com que a gente utilize o colesterol, force um pouquinho, né, aquele ciclo, para usar um pouco o colesterol para produzir bile e aí liberar essa bile lá no intestino. Plantas com atividade colerética colagoga geralmente têm efeito laxativo. Cardomariano tem efeito laxativo. Hibiscus sabidarifa tem efeito laxativo. Cúrcuma longa tem efeito laxativo. Essas plantas geralmente têm efeito laxativo. Não é um efeito purgativo, né? Não é igual um purgante, mas dependendo do paciente isso pode ser mais intenso ou menos intenso. No começo do tratamento, geralmente há uma certa adaptação na primeira semana, na segunda semana e fica tudo bem, mas tem pacientes que não conseguem, de tanto que essa atividade e os impactos dessa atividade colerética e colagoga acabam desencadeando. Outro ponto para a gente não esquecer, porque tem que pensar em todos os aspectos, né? Se eu tiver com um paciente com síndrome de intestino irritável e eu entrar com plantas com alta atividade colerética colagoga, provavelmente esse paciente vai ter piora do quadro, né? Por quê? Porque essa bile cai lá no intestino
O intestino vai sentir essa irritação, porque a bile ela é irritativa, né, de mucosa gastrointestinal, intestinal nesse caso, né, que vai cair lá na frente, pode refluir também para o estômago, mas pensar ali no intestino. Essa mucosa vai se defender, então aumenta a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai atuar lá nos receptores muscarínicos. Então, por exemplo, aqueles receptores muscarínicos, né, do tipo 3 vão aumentar ali peristaltismo. Isso também vai ter uma relação com aquela hipersensibilidade visceral, com aumento da motilidade, com dor. O organismo também vai lançar mão de uma alteração ali das moléculas de água, né, daquele mecanismo de transporte de água, mandando água na tentativa de dar uma limpada nessa mucosa intestinal. E isso pode ser um grande problema para o paciente com síndrome de intestino irritável. Mas, por exemplo, alcachofra, né, Cinara scollimus, Cinara cardunculus, elas são também indicadas para síndrome de intestino irritáveis e são conhecidíssimas, né, pela sua atividade colerética. Sim, porque ela tem uma atividade espasmolítica, ela diminui ali um pouco o espasmo. Mas isso não tem estudo clínico, né, mostrando que a alcachofra consiga atuar de uma forma favorável nesses quadros de síndrome de intestino irritável. E o que a gente observa geralmente é que no uso continuado dessa alcachofra há uma piora dos quadros, né, e provavelmente, não só por isso, mas provavelmente porque aumenta bastante esse conteúdo de bile lá no intestino. Deixa eu pensar, o que mais o colerético que estaria relacionado? Pacientes com constipação, né, que não tenha nenhuma disfuncionalidade anatômica, nem tumor, nada mais grave ali, que não estão respondendo bem à atividade física, ao aumento do consumo de líquidos, ou um consumo maior de fibra. Às vezes, dependendo da situação, a gente entra com algum chá medicinal que tem aí atividade colerética colagoga, por conta dessa irritaçãozinha leve ali, não tem ação de uma antraquinona, está muito longe de uma antraquinona, né, de um sene, de uma cáscara sagrada, mas ajuda um pouquinho aí nesse peristaltismo e na entrada de água para o lumen intestinal para favorecer a evacuação. Então também acaba sendo uma estratégia a utilização desses chás medicinais com essa finalidade, tá? Então pode ser uma opção. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa. Colerético colagogo, tomar cuidado com litíase. Ficar atento, obviamente, né, com doenças mais graves ali, hepáticas, nos ductos biliares, pancreáticos, etc. E esse estudo, ele traz uma outra parte aqui de possibilidades da utilização do célibo mariano. Eu vou destacar o amarelinho. Então, atividade antidiabética, melhorando estudos aqui em animais, tá? Não tem nenhum estudo em humanos que mostre regeneração de célula beta pancreática. Todos os estudos com regeneração de célula beta pancreática para célibo ou qualquer outra planta é estudo com animal. Atividade antioxidante, anti-inflamatória e diminuição de gliconeogênese. Quando a gente tem uma sinalização prejudicada da insulina, a célula entende que não está entrando glicose, né? Porque todo aquele processo de sinalização da insulina não está funcionando. Então, para a célula está faltando glicose, tem um monte de glicose lá no sangue, mas dentro da célula não. Então, ela faz com que o fígado faça uma reação bioquímica que é a gliconeogênese. Então, ela vai produzir glicose a partir de compostos não glicídicos. Só que está lotado, né, de glicose, é que a célula não está recebendo. Então, quando há um descontrole nesse metabolismo glicídico, a gente tem um aumento significativo na gliconeogênese, que a gente chama de gliconel. Então, aumenta muito a gliconel. O cardomariano consegue dar uma segurada também nesse processo. Bom, então a gente viu os estudos pré-clínicos, vamos passar agora pelos estudos clínicos. Esse é um estudo bem antigo, de 2015, mas é um estudo interessante, vejam. São 40 pacientes diabéticos, aqui DM2, com controle glicêmico subótimo e resistência à insulina. Então, um estudo randomizado, controlado por placebo, mas é um estudo piloto, né? Um estudo mais restrito. 420 mg de silimarina como Legalon. Então, deixa eu já esclarecer aqui para vocês. Os estudos com
Silibum mariano, os estudos com cúrcuma longa, geralmente no título eles colocam assim, efeito que nem esse, efeito da suplementação de silimarina no controle glicêmico, perfil lipêmico, etc. Então eles colocam como se fosse a silimarina ali. Para cúrcuma a mesma coisa, o efeito da curcumina ou o efeito do curcuminoide em tal desfecho clínico. Quando a gente vai estudar, eles não estão usando a substância ali isolada, eles estão usando o fitoterápico que fornece aquele fitoquímico, tá? Então, às vezes vem escrito silimarina, vem escrito curcumina, mas eles estão investigando o fitoterápico. Aqui é a mesma coisa. Então, eles põem lá no título silimarina, mas o que eles estão usando? Um fitoterápico chamado Legalon, que a gente tem aqui no Brasil, o Legalon. Mais pra frente eu mostro quais são os principais produtos e que vai dar uma correspondência mais ou menos em torno de 420 miligramas, que é uma dose bem comum nos estudos clínicos com silimarina, tá? Para esses distúrbios glicêmicos. Então, 420 miligramas de silimarina como Legalon, vai ser uma dose maior de Legalon para fornecer esses 420 miligramas por 90 dias ou um placebo junto com o tratamento padrão para DM2, tá? Porque aqui tem um controle subótimo e resistência à insulina. O que eles observaram? Redução significativa dos níveis de HOMA-IR, glicemia em jejum, insulinemia, insulina sérica, né? Hemoglobina glicada, colesterol total, triglicerídeo, LDL e VLDL e um aumento na HDL. O Legalon eu já deixei para vocês, mas tem mais para frente também, ele tem mais ou menos 75 a 81% de silimarina, tá? Então, do peso dele total, mais ou menos 75 a 81% é de silimarina. Esse é um outro estudo clínico, paralelo, randomizado, triplo cego, placebo controle. 40 pacientes com DM, também são pacientes com DM2, a gente quase não tem estudo com DM1, tá? Com sobrepeso ou portador de obesidade, seguindo aqui o tratamento padrão já de costume, né, para controle glicêmico por 45 dias. Eles receberam um outro fitoterápico, que é esse Livergol, mas também na correspondência aqui de 420 miligramas por dia, ou receberam placebo. O grupo que recebeu o Livergol, houve redução de resistência à insulina, produção de insulina, então né, o organismo está conseguindo gerenciar melhor essa glicemia sem ter que forçar tanto o pâncreas na liberação de insulina, HOMA-IR e um outro marcador aqui também de sensibilidade à insulina, colesterol total, triglicerídeo, LDL e aumentou os níveis de HDL. Tá? Esse estudo é com pacientes DM2, mas o foco vai ser outro. Aqui eles usaram um outro fitoterápico, extrato seco do Silibum mariano, 140 miligramas por comprimido, revestido, 3 vezes ao dia com as refeições. 45 dias. Alguns estudos vão destacar essa questão do comprimido revestido. E junto com as refeições, por quê? Todas essas plantas com princípios amargos, então vamos lembrar disso, planta com princípio amargo, como essa, o cardomariano é amargo, a gente tem uma tendência desses princípios amargos irritarem o estômago. Ou a planta é rica em saponina, ou é rica em princípios amargos que podem ser de várias classes químicas, ou tem muito óleo essencial. Então, são os mais comuns assim para irritar mucosa gástrica, tá? Então, geralmente eles colocam em comprimidos revestidos. E junto com as refeições, se não tiver nenhuma interferência, junto com as refeições, que é o que aconteceu aqui nesse estudo. O que a gente tem nesse estudo de interessante? Vejam, aumento de superóxido dismutase, aumento de glutationa, capacidade antioxidante total, diminuição de proteína C reativa ultrassensível e melhora pequena, mas uma melhora nos parâmetros de glicemia em jejum. Não melhorou malondialdeído, que é o MDA, mas a gente tem outros estudos pequenininhos, mas que mostram melhora de malondialdeído, que é o MDA. Essa é uma revisão sistemática com meta-análise que investigou os efeitos aqui, né, da silimarina, pensando na silimarina, na verdade, fitoterápico, né, com silimarina, em parâmetros aqui de estresse oxidativos em pacientes com DM2. Vejam, esse primeiro gráfico é de glicemia em jejum, né, gráfico A, glicemia em jejum.
redução mais ou menos em média de 40 miligramas por decilitro nos grupos, aqui no grupo em média, né, que utilizou silimarina. Hemoglobina glicada, mais ou menos uma redução de 1,4%. É muita coisa de redução de glicada, a gente está falando de um fitoterápico simplesinho, tá? 1,4%. Insulina, esse diamante é muito largo, então já mostra pra gente aqui um intervalo de confiança largo, cai a confiabilidade. Então vamos ficar na insulina, na glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. LDL colesterol, mais ou menos 24 miligramas por decilitro e aumento de HDL em torno de 7 miligramas por decilitro. Nessa revisão sistemática não teve nenhum impacto em colesterol total e triglicerídeo. Não é o forte, né, do Silibum mariano, apesar da gente ter alguns estudos que mostram melhora no perfil lipêmico, mas não é o forte, né, do Silibum. Mas temos aí resultados bem interessantes. E esse estudo é um estudo que ganhou muito destaque lá no finalzinho de 2017, começo de 2018, vários especialistas, hepatologistas, e tinha um presidente, agora não lembro que associação que ele era, é uma associação internacional de hepato, não me recordo agora, mas é uma figura importante aí da área, falando sobre esse estudo, falando do futuro promissor e da necessidade de mais pesquisas com o Silibum mariano, mas que esse estudo trazia aqui uma luz importante para a utilização do Silibum mariano. Esse estudo foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controle, 48 semanas, pacientes com esteatohepatite não alcoólica, com NASH mesmo, foi feito biópsia, tá? Dificilmente, né, a gente tem estudos com biópsia porque é um procedimento invasivo, tem riscos aí associados, mas esse foi feito com biópsia. Então, o NASH comprovado por biópsia, fizeram aqui o score de atividade do NEFLD, o NES, de 4 ou mais pontos, e esses pacientes foram separados em 2 grupos. Um grupo recebeu silimarina, mas cuidado que aqui é uma dose alta, só tem esse estudo com 2.100 miligramas por dia, então foram 3 tomadas de 700 miligramas por 48 semanas. Do Legalon, né, que é o produto que a gente já viu, que tem mais ou menos aí por cápsula 140 miligramas de silimarina. E o grupo 2 que recebeu um placebo. Bom, a avaliação, resultado primário de eficácia seria a redução de 30% ou mais naquele score NES, né, a atividade do NEFLD, mostrando melhora de inflamação, e os desfechos secundários, alterações na esteatose, inflamação lobular, etc. Então, todos esses parâmetros aí como desfechos secundários. No resultado primário, não teve nenhuma diferença estatisticamente significativa entre esses grupos. Tá? Então, nesse parâmetro especificamente não houve. Mas vejam que interessante no desfecho secundário, que é o que esse médico referência aí na Hepato trouxe para discussão, né, com seus pares lá na época. Isso é até uma publicação também falando sobre isso. Diminuição de pacientes com fibrose. Vejam que interessante. Com base na histologia, já que teve biópsia, né? Houve aí uma redução de 1 ponto ou mais em 22,4% dos pacientes quando eles compararam com o placebo, que teve uma reversão natural aí em torno de 6%. Então esse ponto aqui é bem interessante, bem relevante. Diminuição com base nas medições de rigidez do fígado, redução de 30% ou mais, e dando uma diferença bem significativa também em relação ao placebo. O grupo da silimarina, aqui a gente já não tem diferença estatisticamente significativa com o placebo, a gente só vai ter diferença estatisticamente significativa com o baseline, que é aquele início do tratamento. Então, diminuição significativa do índice de relação aspartato aminotransferase sobre plaqueta, que é um dos marcadores indiretos aí para fibrose. Diminuição de FIB-4 também, e pontuação de fibrose no NEFLD, também dando uma diferença estatisticamente significativa em relação ao baseline. Essas mudanças não foram observadas no grupo placebo, só nesse grupo da silimarina. Tá? Eventos adversos, nada relevante. Geralmente o Silibum ele acaba trazendo alguns transtornos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. Alguns pacientes vão trazer um pouco de queixa gástrica, principalmente se não trabalhar com uma forma farmacêutica revestida, né? mais nessa área, mas não costuma ter eventos adversos importantes.
Bom, dos estudos clínicos que investigam essa atividade hepatoprotetora, geralmente as doses ficam entre 150 a 450 miligramas por dia de silimarina. Vai depender do produto que vocês vão prescrever, qual que é a concentração da silimarina. Pensando em volume de estudo clínico, principalmente 420 miligramas é a dose mais comum, tá? É a dose mais comum e que geralmente está associada aí com uma resposta mais interessante. E para controle glicêmico também, geralmente 420 miligramas por dia. Tem segurança, né, trabalhar com 420, 450? Tem. Eu deixei mais para frente um estudo que fala sobre isso, até mais ou menos 420, 450 miligramas. A gente tem estudos até 4 anos de utilização contínua. A gente evita, né, essa utilização contínua, pensando mesmo em riscos para o paciente, né? Dependendo do paciente, pode ser que ele tenha um risco ali aumentado. Às vezes a gente está trabalhando com um produto com qualidade comprometida e a gente vai ter problemas com outros compostos e não necessariamente, né, o cardomariano. Então tem uma série aí de fatores, uma certa adaptação também do organismo dependendo do fitoterápico. Então a gente costuma fazer o revezamento, né, desses fitoterápicos. Mas daria para utilizar. Aquela dose mais alta, 2.100, já é mais complicado, porque a gente só tem um estudo clínico que avaliou lá por 48 semanas, então é um pouco mais complicado, né, trabalhar com essas doses mais altas. Anvisa, como eu mencionei anteriormente, permite a comercialização do PTF no mercado industrializado. Vejam, né, a Anvisa ela é bem assim técnica, bem rigorosa em relação à descrição, né, do fito, do que pode ser comercializado, estabelece alguns pontos bem importantes. Então, primeiro, nomenclatura botânica, né, uma condição sine qua non aqui, tem que ser a espécie certa. Então, a gente está falando do Silybum marianum, nome popular é o cardomariano, parte utilizada, fruto sem papilho. Padronização de marcador, vocês estão ouvindo muito eu falar isso, né? Extrato seco padronizado no marcador tal, então a 95% de berberina. É uma substância ou um grupo de substâncias que vai ter uma relação com o controle de qualidade, esse é o ponto central, e geralmente esse marcador tem relação com a ação terapêutica, nem sempre, né? Mas geralmente ele tem uma relação com a ação terapêutica. Nesse caso aqui, então, a silimarina, que vai ser expressa em silibinina, que é a principal molécula do grupo das flavonolignanas. O derivado vegetal, que a Anvisa permite aqui para comercialização como PTF, é o extrato, tá? Pode ser um extrato seco, pode ser um extrato fluido, mas tem que ser extrato. E as indicações, as alegações terapêuticas vão estar voltadas aí para ação hepatoprotetora. Tá? Então essa é a alegação. Como hipoglicemiante, a Anvisa não vai permitir essa alegação nos produtos industrializados. E nem no manipulado, né? Porque no manipulado não tem essa alegação. E dose diária, o que a gente tem que ficar atento aqui? Que todos esses fitoterápicos que estão na lista positiva da Anvisa, na Instrução Normativa número 2 de 2014, a gente tem a dose diária do marcador. Mas o que a Anvisa está permitindo a comercialização? Do extrato, nesse caso, que contenha essa dose diária de marcador. Na fitoterapia, a gente não trabalha com substância isolada, certo? Então, aqui, a Anvisa está dizendo para a empresa o seguinte, ó, você vai colocar um PTF de cardomariano no mercado industrializado? Ok, então eu vou te exigir tais documentos, tais comprobatórios, e você tem que fornecer na dose diária esse intervalo aqui de marcador. No caso da silimarina, a gente tem duas formas aí de trabalhar com os marcadores. Então, a empresa pode trabalhar entre 200 a 400 miligramas de silimarina expressa em silibinina, pelo método UV-Vis, que é um método para quantificar esse marcador, ou entre, no mínimo, ali na dose diária, 154 miligramas e no máximo 324 miligramas de silimarina expressa aí em silibinina, por HPLC, né? Na vida real, a gente faz conta, esse é por UV-Vis, esse é por HPLC, não, porque a gente nem tem essas informações, né? A gente tem que ligar na empresa, pedir ali a informação, a gente não costuma fazer isso. O que a gente costuma trabalhar? Mais ou menos com o que a gente vê ali nos estudos clínicos, né? Ficar entre 400 e 420 miligramas por dia, independente de ser pelo método UV-Vis ou pelo HPLC, porque a gente tem uma margem de segurança tranquila para trabalhar. Tá? O que tem que ficar atento, por exemplo, Arpagophytum procumbens, que é a garra do diabo, que
que a gente não fala mais garra do diabo. Tem paciente que nem aceita tomar por conta desse nome popular, garra do diabo. A gente chama de arpagófito hoje em dia, mas para ficar mais fácil para vocês identificarem, garra do diabo. Lá na instrução normativa número 2, vocês vão ver que a gente tem 2 marcadores também, só que são diferentes. Tem uma faixa de dose para iridoides totais e tem uma faixa de dose específica para arpagosídeos. Os arpagosídeos são iridoides, né? Eles representam ali os iridoides e são os fitoquímicos que têm a maior relação com a atividade anti-inflamatória, principalmente dor lombar baixa, né? Algumas dores específicas. Só que a dose para iridoide total sempre vai ser maior que a dose para arpagosídeo, porque no iridoide total tem outros fitoquímicos que não só o arpagosídeo. Então aí a gente tem que ter um certo cuidado para conseguir uma dose mínima ali de arpagosídeo, tá? Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença não. Então a gente trabalha ali mais ou menos em torno dos 400, 420 miligramas por dia. Bom, segurança, deixei uma publicação falando um pouquinho sobre segurança. De uma forma geral, são fitoterápicos bem seguros, mas como acontece em todos os países e para todos os fitoterápicos, a gente pode ter adulteração, né? Tem que ficar atento a isso. Às vezes tem problema na questão de dose. Não é muito comum para cardomariano, mas a gente tem que ficar de olho no que está saindo aí no mercado de formulações para melhorar a biodisponibilidade, porque isso pode sim comprometer segurança, né? Se a gente muda muito o perfil aqui farmacocinético, isso pode ter um impacto, então a gente tem que estudar isso também, tá? Bom, o que mais? Estudo de toxicidade e segurança, até 4 anos de utilização, com doses chegando a 420 miligramas por dia. E um estudo até 48 semanas com 2.100 miligramas, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Eventos adversos. Irritação leve de mucosa gástrica, se for comprimido revestido, isso geralmente não acontece. Dor abdominal, às vezes pode acontecer, porque como aumenta também, né, peristaltismo, a bile chegando em maior concentração, altera o perfil de ácidos biliares também no local. Dor de estômago, náuseas, vômitos, boca seca, efeito laxativo discreto, para alguns pacientes isso é mais intenso, mas geralmente é discreto, cefaleia, fraqueza, desmaio. Já foi observado, mas não necessariamente ligado ao sílibo, né? Interações medicamentosas, não tem nada mapeado de evidência clínica, aqui são suposições por conta do mecanismo de ação, então deixei para vocês. E contraindicações são aquelas contraindicações gerais, alergias. Essa é uma família de planta que costuma desencadear alguns episódios de alergia, assim como da alcachofra, né? Eles são da mesma família, por conta das lactonas sesquiterpênicas e alguns outros compostos. Então, alergia, gestação, lactação, porque não tem estudo, criança não tem estudo, e lembrar da atividade em vias biliares, né? Todos os ductos e etc. E pacientes com litíase. Bom, quais são os produtos que a gente tem no mercado? Para sílibo, a gente tem bastante opção no mercado industrializado. O Legalon, acho que a gente tem 2 ou 3 formas de apresentações aqui. Então, esse Legalon é na forma de cápsula. Deixa eu ver se é cápsula, é comprimido. Cápsula. 180 miligramas do extrato seco do Silibum, equivalendo aí a 140 miligramas de silimarina. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos 75 a 81% de silimarina nesse extrato, ok? Aqui, suspensão, então é um produto líquido, vejam, tem 64 miligramas do extrato seco em 5 ml de suspensão. Nossa, mas como que é um extrato seco se o produto é líquido? É que ele tem não é recipiente, fugiu a palavra agora. Fugiu, recipiente é para sólido, né? Mas ele vai ter ali uma parte líquida, mas incorporado o extrato seco na mesma concentração. Ó, se a gente for ver, entre 75% a 80% 81% mais ou menos, né, de silimarina, tá? Então, para cada 5 ml da suspensão, a gente tem 50 miligramas de silimarina. Drágia. Então, drágia é aquela, tipo Neosaldina, né? Se a gente for pensar, é aquela
aquele comprimido revestido, tá? Então isso é Drágia. 90 miligramas do extrato seco, equivalendo mais ou menos a 70 miligramas da silimarina. Mesma proporção de composição, são 3 apresentações diferentes. O Esteaton, que é da Axê, a gente tem cápsula mole com 100 miligramas e cápsula mole com 200 miligramas, 53,8% de silimarina, e essa quantificação é pelo método HPLC, tá? Mas a gente não vai ficar considerando assim que método que é. O Lison tem para cada comprimido, não, para cada ml, né, 17,4 miligramas do extrato, né? Então cada ml tem 17 miligramas do extrato, tá bom? Então a gente sempre dá uma olhadinha para ver qual que é a composição. E tem uma versão também ali, comprimido revestido, ó. Para cada comprimido revestido de 120 miligramas, nós temos 70 miligramas de silimarina. Cardomarim tarjado, então voltado para o mercado aqui médico, né? Para esse nicho médico. Nós temos 254 miligramas por cápsula e uma padronização em torno de 58,3% de silimarina. Esse produto é tarjado, mas o Cardomariano em si, a Anvisa ela não vai restringir a comercialização sob prescrição médica. Então, só para ficar claro, igual Arpagófito Procumbens. 90% desses fitoterápicos do Arpagófito, eles estão voltados para o mercado médico, então eles são tarjados. Mas a Anvisa não condiciona a comercialização à prescrição médica. Tem um só, que é acho que é Bioflan, não me recordo agora, mas é o único até o momento de Arpagófito que não é condicionado ali à prescrição médica. O laboratório escolheu deixar aberto, né, sem a necessidade da prescrição médica. Muito bem. Então, Cardomarim a gente já viu. Forfig também é uma opção, tarjada, então aí só para o público médico. Para cada 200 miligramas da cápsula, né, desse extrato, tem 140 miligramas de silimarina. E no mercado manipulado, a gente vai ter essa opção da direita, que é um extrato seco a 70% de silimarina. Vejam com as empresas, né, com as farmácias de manipulação que vocês costumam trabalhar. Geralmente, quando se tem aí uma relação, né, mais próxima com essas empresas, com os farmacêuticos, eles acabam nos atualizando, né, sobre os insumos que eles estão trabalhando. Então, às vezes pode ser que mude. Para Silibum não é muito comum, não tem muita opção nesse mercado manipulado. O que a gente tem são várias opções no mercado industrializado, mas que seguem mais ou menos ali a mesma padronização. E aí, se for pensar, por exemplo, na associação com o Philodendron amurense, fica um pouco mais complicado, né? Prescrever um na manipulação e um outro industrializado. Então, o que a gente costuma fazer é prescrever tanto o Philodendron amurense quanto o Silibum mariano lá no manipulado. Facilita um pouco a vida do paciente também, tá? E não tem berberina industrializada. A gente só vai encontrar o Silibum industrializado. Muito bem, então vimos aí mais um fitoterápico, que é o Silibum mariano. Reforcei para vocês que na forma de chá medicinal a gente vai ter a indicação principalmente como uma planta com atividade digestiva, uma atividade colerética e colagoga. Silimarina tem uma baixa solubilidade em água e se a gente for pensar nesses distúrbios metabólicos ou na atividade hepatoprotetora, a sugestão é trabalhar com o extrato, né? O extrato seco, o extrato fluido, conforme a gente observou, e seguindo aí mais ou menos essas faixas, mais ou menos ali essa faixa de dose de silimarina por dia, para que a gente tenha aí uma assertividade maior, tá? Eu falei em princípio amargo, deixa eu aproveitar que a gente usa muito os chás medicinais com princípios amargos para distúrbio digestivo. Então, quando a gente tem, por exemplo, um comprometimento na produção de HCl, então a gente precisa aumentar a produção de HCl para auxiliar no processo digestivo. Tem várias plantas com princípios amargos que aumentam essa secreção ácida, que diminuem o pH. Cardomariano é alcachofra, o boldo, né? Não o Plectranthus barbatus, que é o boldo brasileiro, mas o boldo do Chile. Baccharis trimera, que é a carqueja. Quem mais? Hibiscus sabidarifa também aumenta essa secreção ácida.
Então, pensem em plantas amargas, né? Mormandica charantia, mas chá não é muito comum, que é o melão de São Caetano. Essas que têm princípios amargos, exceto, por exemplo, cúrcuma longa. A cúrcuma tem princípios amargos, mas os estudos têm mostrado que ela não vai diminuir pH, ela não vai acidificar esse ambiente gástrico, tá? Pelo contrário, ela até sobe um tiquinho ali, então ela não vai acidificar. E aí o que a gente tem que pensar, né? Se for trabalhar com esses chás medicinais para aumentar a acidez, o ideal é que se tenha contato com as papilas gustativas da boca ali, né, na boca, para que essas moléculas tenham contato com os receptores que identificam ali o sabor amargo, né? Acho que são os receptores do tipo 1 que identificam esse sabor amargo. Antes a gente achava que era segmentado, dependendo da região da língua, tem identificação do sabor. Agora a gente já sabe que isso está distribuído aleatoriamente na boca. Então, o ideal é fazer o chá, esse paciente bocejar bastante ali, né? Bochechar bastante esse chá, para que os princípios amargos entrem em contato com essas papilas gustativas nos receptores que identificam esse sabor amargo. Bom, então esse é um ponto. Então, a gente vai ter estímulo para aumentar ali a HCl, aquela bomba de prótons funcionar melhor, e a gente ter um aumento da produção de HCl lá no estômago. Esse é um ponto. Ah, mas tem que ter contato? O ideal é que sim. A gente até tem receptores em outras células, receptores de amargo, mas para ter essa estimulação mesmo gástrica, precisa ter contato com essas papilas gustativas. Essas plantas com princípios amargos, elas também são usadas de forma, não sei se tradicional, mas talvez de forma popular, para os processos de emagrecimento. Também são estratégias para aumentar a GLP-1 lá no intestino. Né? O mesmo GLP-1 que as semiglutidas, as liraglutidas acabam aumentando, né? As canetas lá. A potência é muito pequenininha, mas a ideia é aumentar a produção dessas incretinas lá no intestino, ajudar na sensibilidade à insulina, diminuir um pouquinho fome, retardar o esvaziamento gástrico para ajudar também em saciedade. Então são algumas estratégias que a gente até observa alguma literatura falando dessa exposição a longo prazo, tá? Quando a gente fala também em atividade digestiva, os pacientes trazem queixas ali digestivas. Se a gente pensar, por exemplo, em comprometimento digestivo proteico, esse pH ácido ele é super importante, porque nós temos ali pepsinogênio, que é uma forma inativa da pepsina. Para ela se converter em pepsina, a gente precisa de um pH ácido. Então, no pH ácido, o pepsinogênio vai se converter em pepsina. Ótimo. Então esse é um ponto, né, para que a gente tenha ali já um início de digestão mais significativo. A gente precisa desse pH ácido para o piloro lá no finalzinho do estômago abrir no seu tempo, porque ele abre, libera um tiquinho, volume ml mínimos ali para o conteúdo ir para o intestino. Então a gente precisa dessa acidez aqui. A gente precisa de acidez para manter o padrão adequado de microbiota gástrica. Se esse pH estiver alterado, a gente vai ter uma composição de micro-organismos diferentes e geralmente são micro-organismos com alta capacidade de produção de gases, né? Então são aqueles pacientes hiperfermentativos, com muita produção de gases, né, no TGI alto. Aí quando isso está acontecendo, a gente tem muita produção de gases, nós temos um piloro que não está abrindo no tempo correto, uma pressão intraabdominal maior, isso tudo força, né, o esfíncter esofagiano inferior para ficar relaxando e é um mecanismo fisiológico para tentar eliminar esses gases, por exemplo. Só que se isso também fica ali relaxando demais, a gente começa a ter outros comprometimentos, né? E esse conteúdo gástrico pode voltar para, por exemplo, passar pelo esôfago, isso gerar um comprometimento de mucosa há muito tempo, né? Ficar muita exposição, gerar um comprometimento de mucosa, essas células começarem a se adaptar, levar um esôfago de Barré, ou às vezes casos mais graves. Isso tudo vai irritando o esôfago, pode ter também, né, às vezes vômito, dependendo do paciente, esse conteúdo passar para a boca. Que mais? E não é só a acidez que causa problema, né? O pH mais elevado também vai causar problema, por exemplo, em mucosa de esôfago. Então, muda a microbiota gástrica, isso vai impactar na microbiota intestinal, delgado e grosso, isso vai trazer repercussões várias. Se a gente não tem um pH ácido adequado, conversão de ferro 3+, em ferro 2+,
vai estar truncada, a liberação de fator intrínseco para absorção de B12 lá no ilho vai estar truncado, ou seja, né, cálcio e magnésio não vão ser absorvidos de forma adequada no intestino. Então a gente tem um monte de problema. Dependendo da situação, um chazinho, né, um chá medicinal bem preparadinho, de acordo com as especificações técnicas, pode funcionar muito bem. O que a gente vai ter que tomar cuidado é que muitos desses chás com princípios amargos também têm atividade colerética colagoga, que pode ser bom, que às vezes o paciente tem problema na digestão com tudo, né, proteína, gorduras e tudo. E aí, quando a gente fala em atividade colerética e colagoga, esses princípios amargos também agem lá na vesícula, aumentam a contração, né, dessa vesícula, liberando a bile no intestino, e muitos desses princípios também têm atividade colerética, então vão aumentar a produção de bile pelo fígado, tá? Que mais? Então, princípio amargo, acho que esses são os pontos principais, né? Aumentar a acidez, corrigir todo esse processo, podem ter impacto lá na atividade colerética colagoga, e não esquecer dessa bile chegando no intestino, que para alguns pacientes vai ser um tiro no pé, ok? E que pode ser uma forma de controlar, usando o princípio amargo, ajudar no gerenciamento de peso, não tem evidência clínica para isso, mas pode ser uma estratégia para gerenciamento de peso e controle glicêmico, tá? Porque aumentando o GLP-1 e com as outras atividades, a gente conseguiria também ajudar nesse controle glicêmico. Muito bem, muita informação, mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês podem mandar para o coordenador, e aí o coordenador nos aciona, tá? Para ajudar nos esclarecimentos. Vamos lá, vamos falar de Nigella. Nigella sativa é conhecida como cominho preto. A parte utilizada é a semente, a mesma parte que é utilizada como uma especiaria, né? No Brasil a gente hoje utiliza com um pouco mais de frequência, mas não era tão comum. Países orientais utilizam com bastante frequência, inclusive na sua medicina tradicional. A gente tem dados de uso tradicional da Nigella em outros países, e aqui tem chegado para a gente mais com base mesmo em evidência clínica, né? O forte da Nigella é controlar a glicemia. A gente vai olhar para a Nigella principalmente para controle glicêmico, é uma ferramenta bem bacana, acessível, só vamos ter que tomar cuidado com qualidade. Começou a ser estudada também no gerenciamento de peso. Por quê? Porque esses pacientes que tinham ali uma resposta mais interessante no controle glicêmico também mostravam ou um ganho de peso menor ou às vezes até uma redução nesse peso corporal. Então, Nigella sativa, são várias classes químicas, a principal provavelmente seja a classe dos terpenos e terpenoides, onde a gente tem alguns óleos essenciais. Não existe evidência clínica para a utilização do óleo essencial, a gente usa outros produtos. Então a gente usa um derivado vegetal que é o óleo fixo. Então quando eu falo óleo fixo é aquele que não vai volatilizar, pensem no óleo de cozinha, né? Óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, etc. são exemplos de óleos fixos. Temperatura ambiente eles não volatilizam. Então a principal classe química aqui de interesse com ação farmacológica está no grupo dos óleos essenciais, mas a gente não usa óleo essencial assim nessa forma, tá? A gente usa o óleo fixo ou a gente usa o pó da semente, que é chamado na fitoterapia de droga vegetal. Então a gente usa pó da semente ou óleo fixo. Vamos entender como e quanto. Quais são os principais mecanismos de ação que são estudados para controle glicêmico? Aumento de AMPK. Então, em que tecidos? Vou destacar dois. Músculo esquelético, então vocês estão vendo aí na imagem, lá embaixo, amarelinho. Ativação de AMPK no músculo esquelético. O que isso vai desencadear? Vai aumentar a síntese e a saída, né, do GLUT4 da vesícula lá para a membrana celular. Na membrana, vai aumentar a captação de glicose. E esse é o tecido principal para captar essa glicose. No fígado, aumento da fosforilação de AMPK. Diminui gliconel, ótimo, porque no diabetes isso está bagunçado, ou na tolerância reduzida à glicose isso está bagunçado, que a gliconeogênese é a produção, a síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos. Por quê? Porque a célula está entendendo que não está chegando glicose e ela está se virando para produzir. O fígado está se virando para produzir, só que não precisa, está cheio, só não está entrando. Então, a ativação de AMPK lá no fígado vai diminuir gliconel, ótimo. O que mais que essa ativação lá no fígado vai desencadear? Vejam, diminuição de acetil-CoA carboxilase.
Isso é ótimo, vai sintetizar menos gordura. Então, além de sintetizar menos gordura, vai favorecer a beta-oxidação. Diminui síntese e aumenta a queima, né? Vamos falar dessa forma. Então, vai aumentar essa beta-oxidação. Acumula menos no fígado, acumula menos também no tecido adiposo, né? Então, é uma estratégia tanto para os processos de gerenciamento de peso quanto para controle glicêmico. Inibição de alfa-glicosidase e alfa-amilase. Talvez uma contribuição pequena, mas soma-se, né, esse mecanismo também aos outros mecanismos que são descritos. Aumento de MPK, eu deixei essa imagem, a gente já estudou ela, mas só para relembrar, né, quando ela é ativada, o que vai acontecer? Provavelmente aí nessas vias metabólicas. Nigella tem atividade anti-inflamatória, então tem estudos mostrando que ela tem capacidade para inibir NF-κB, isso é bem importante, e atividade antioxidante aqui não está escrito nesse artigo, mas tem estudos mostrando que ela aumenta a NRF2, então ela vai aumentar a translocação do fator de transcrição NRF2, então aumenta ali enzimas antioxidantes e aumenta enzimas de fase 2 de detoxificação. O que isso tem de relevante para a gente? Tudo, né? Porque se a gente tiver processo inflamatório, nós vamos ter prejuízo na sinalização da insulina. Então, tanto para emagrecimento, para controle glicêmico, lipêmico, etc., a gente precisa trabalhar com essas vias. E a Nigella atua aqui. Em relação aos efeitos cardiovasculares, vejam que interessante. Do lado esquerdo, a gente tem ali, ó, agonismo, né? Então, ela é um agonista do pipargama em tecido adiposo. Nossa, então ela é agonista do pipargama, vai aumentar tecido adiposo, esse paciente vai ganhar peso, assim como acontece em muitos casos lá com pioglitazona? Não. Na fitoterapia a gente sempre tem que ver o somatório de mecanismos de ação, né? A gente tem que olhar lá no final qual que foi o desfecho clínico. Geralmente, esses pacientes ganham menos peso ou até eles conseguem diminuir o peso, tá? Então, apesar de ser um agonista de pipargama no tecido adiposo, pelo conjunto de ações, esse paciente não ganha peso, pelo contrário. Atividade antioxidante, diminuindo peroxidação lipídica. Upregulação, induz aqui, né, uma upregulação dos receptores de LDL no hepatócito, melhorando a capacidade ali de captar LDL, e suprime o gene HMG-CoA redutase. HMG-CoA redutase é o principal gene relacionado à síntese de colesterol, tá? Não é o único, mas ele é o principal, tem um impacto maior. E pensando na Nigella em controle pressórico, também temos alguns estudos clínicos, assim como para a berberina, mostrando redução de pressão arterial. Entretanto, são pouquíssimos estudos clínicos e o impacto clínico, apesar de estatisticamente ser significativo, o impacto clínico é muito pequenininho, né? Mas alguns mecanismos aí são propostos. Efeito diurético, pequeno, mas tem supressão aqui da liberação de cálcio, favorecendo, né, diminuindo um pouco essa vasoconstrição. E outros mecanismos descritos aí em literatura, mas esses dois principalmente. Nessa figura do lado direito lá embaixo, eles vão falar um pouquinho sobre o aumento da expressão de pipargama no intestino. Se vocês lembrarem lá no começo da nossa aula, eu falei sobre os pipars e eu mostrei para vocês que quando a gente tem aumento da expressão da atividade do pipargama no intestino, há um favorecimento para uma modulação mais interessante de microbiota intestinal, né? Provavelmente a Nigella traga essa contribuição. A Nigella é estudada também em microbiota intestinal, tem estudos pré-clínicos interessantes, pelo perfil de fitoquímicos que ela tem, ela pode favorecer uma microbiota intestinal que metabolicamente traga, né, metabolicamente aí uma resposta interessante, mas a gente não tem estudo clínico, estudo com humanos efetivamente para sustentar isso. Um dos mecanismos, além das suas ações diretas em microbiota, provavelmente passaria por esse aumento da expressão de pipargama lá no intestino. Diminuição de apetite, não tem estudo clínico que comprove isso. A gente tem algumas premissas que levariam a esse entendimento e alguns estudos com animais, tá? Mas em humanos a gente não tem essa evidência
sustentada. Diminuição de lipogênese a gente já viu, e aqui aumento da lipólise, é um estudo que faz uma revisão e fala um pouquinho da nigela favorecendo esses processos também de lipólise. Lembrando, né, que a gente tem vários fitoterápicos que agem no aumento da lipólise, então da quebra do triglicerídeo lá do tecido adiposo, só que não adianta quebrar, ter lipólise, a gente precisa beta-oxidar. Então quebra, faz beta-oxidação, só que tem que ter demanda para gastar. Então, precisa existir um déficit aí calórico, né? Uma demanda de atividade física aumentada, um mimético de restrição calórica, alguma demanda para que a gente consiga metabolizar tudo isso e dissipar depois essa energia, né? Senão depois vai voltar por outras vias, mas vai voltar a formar ali a gordura, tá? Então, a gente precisa pensar nas várias ações em conjunto. Tem que comer menos, tem que gastar mais e etc. Muito bem, então passamos pelos estudos pré-clínicos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos estudos clínicos. O que a gente tem? Essa é uma revisão sistemática com meta-análise. E aí ela traz para a gente alguns parâmetros sobre a nigela e a sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Então, se a gente olhar aí TNF-alfa, foi um marcador que reduziu. Eles identificaram nessa revisão sistemática com meta-análise, teve um I² bom, né? Então mostra aí pra gente um I² de 32%, uma heterogeneidade relativamente baixa, e aumentou o superóxido dismutase, que é a SOD, que é uma enzima antioxidante, também com I² interessante de 0%. Para a capacidade total antioxidante, esse I² é bem alto, então a gente perde a confiabilidade no dado, tem um intervalo de confiança muito grande. Então aqui a gente vai olhar mais para o TNF-alfa e para superóxido dismutase. Não representa aqui, não vai trazer uma representação de todos os marcadores antioxidantes, anti-inflamatórios, mas já traz uma perspectiva interessante para a gente observar. Proteína C reativa, essa é uma outra revisão sistemática com meta-análise, com nigela, mostrando aqui uma diminuição, né, em proteína C reativa. Essa é uma revisão sistemática com meta-análise mostrando a contribuição da nigela no controle glicêmico. Vejam, lá em cima é FPS, que é a glicemia em jejum, redução mais ou menos de 18 mg por decilitro. Colesterol total, que é o TC, colesterol total, mais ou menos 23 mg por decilitro. LDL, 22 mg por decilitro. Hemoglobina glicada, redução de 0,7%, que é uma redução interessante. A gente está falando uma sementinha baratinha, ou na forma de pó encapsulada, ou na forma de óleo fixo, né, encapsulada também, ou às vezes de uma outra forma de apresentação. Triglicerídeo baixou pouco, né, mas também não eram pacientes com hipertri, e HDL não alterou, né, menos 0,37, praticamente não alterou. Aqui uma outra revisão sistemática mostrando redução de colesterol total mais ou menos 17 mg, triglicerídeo mais ou menos 15 de redução, LDL 18, VLDL 4, glicemia em jejum 15 e hemoglobina glicada 0,5%. Aqui em pressão arterial sistólica, eles separaram esse forest plot. Forest plot é o gráfico, né, da meta-análise. Eles separaram esse forest plot em dois grupos, então a parte de cima o pó da nigela e na parte de baixo os estudos com óleo fixo da nigela. Difícil a gente tirar conclusões, aqui se vocês olharem a parte de cima, o diamante da meta-análise, que é esse, acho que é losango, né, esse losango da meta-análise, ele não está encostando no zero, então ele mostra um resultado favorável para o pó da nigela, na redução da pressão arterial sistólica. E no de baixo, no óleo, esse diamantinho ele encosta no zero. Então quer dizer que teve um efeito nulo, não ajudou nem atrapalhou. Só que não dá para concluir muita coisa sobre o óleo fixo, porque a gente só tem 3 estudos, né? 3 estudos bem pequenininhos e só 3 estudos. Então não dá para dizer que o óleo não tem nenhuma atividade sobre a pressão arterial sistólica. De qualquer forma, o pó contribuiu, mas contribuiu muito pouquinho.
mais ou menos aí 4 milímetros de mercúrio. Do ponto de vista clínico, a gente não tem, né, uma repercussão clínica importante. O que a gente conclui é que não vai piorar, né, essa pressão arterial nesses pacientes. Na diastólica também o mesmo efeito. Então, para pó, uma resposta favorável, para óleo, um efeito nulo, mas só com 2 estudos aqui. Então, não dá para a gente concluir muita coisa. Esse é o estudo clínico, randomizado duplo cego placebo controle. Eles usaram 2 gramas ou 2 ml, né, do óleo fixo da Nigella. O placebo usou óleo de girassol e eles acompanharam aí por 8 semanas. Então, nesse estudo usando o óleo, se a gente pegar lá peso, né, que aqui não vai ter composição corporal, mas peso, primeiro grupo é placebo, segundo grupo é Nigella. Então, o grupo placebo começou em 77,5 e fechou em 78, manteve, né? E o grupo Nigella começaram em 77,7 e fecharam em 75,8. Então, aqui uma contribuição pequena. Circunferência de cintura, nesse estudo 99, no grupo placebo mantiveram 99 e no grupo Nigella 101,8, fecharam em 99,7. Aqui a repercussão foi pequena, a gente tem alguns estudos mostrando, inclusive acho que eu trouxe uma revisão sistemática com meta-análise, que a Nigella pode contribuir de uma forma interessante para a redução de circunferência de cintura, que para a gente é um parâmetro antropométrico importante, porque a redução de circunferência de cintura, ela acaba mostrando uma diminuição, né, mostra indiretamente uma diminuição da hipertrofia de tecido adiposo e um risco também reduzido para os distúrbios metabólicos. Então, isso acaba sendo bem, acho que é essa a revisão, bem interessante. Então, essa meta-análise mostra uma resposta favorável para a redução do peso. Geralmente, esses estudos, né, que mostram alguma contribuição em gerenciamento de peso vão trabalhar com pó ou com óleo fixo, 1,5 gramas de pó nessa meta-análise e 3 ml ou 3 gramas do óleo. IMC também uma resposta favorável e circunferência de cintura aqui mais ou menos, acho que em torno de 7 centímetros, né? Teve um estudo que puxou mais essa curva, mas parece que a Nigella consegue trazer inicialmente uma contribuição maior nessas medidas, né? Na redução dessas medidas. De qualquer forma, é uma estratégia válida para a gente tentar corrigir meta-inflamação, resistência à insulina e o estresse oxidativo, junto com as outras intervenções na alimentação, no exercício físico e com outros agentes medicamentosos ou não, fitoterápicos e suplementos, a gente consegue favorecer esse processo aqui com a Nigella. Óleo fixo, os estudos vão trabalhar principalmente aqui com 3 ml, eles põem em gramas também, acho que vai ter pouca diferença ali de densidade, né? Mais ou menos 3 ml a 5 ml, mas geralmente 3 ml. E a semente em pó encapsulada, a gente tem estudos desde 1 grama até 3 gramas, geralmente 1,5 gramas e 3 gramas. Tá? São as 2 principais doses aí trabalhadas. O chá de Nigella não é muito comum em estudo clínico. Geralmente o chá a gente vai encontrar naqueles dados de uso tradicional reconhecido. Aqui teve um estudo que usou 5 gramas por dia da semente na forma de chá por 6 meses. Não sei quais são as características organolépticas desse chá de Nigella. Aí teria que dar uma testada, ver se vai ser fácil de aceitação ou não. Alguns chás medicinais a gente tem que trabalhar com corretor de sabor para o padrão, né, brasileiro. Então, tem pacientes que têm bastante dificuldade em tomar chá medicinal por conta do sabor. Então, por exemplo, se a gente pegar uma decocção de cúrcuma, geralmente não tem uma boa aceitação. Então, a gente faz uma correção de sabor com decocção de canela, né, ou decocção de gengibre, ou uma infusão de Simbopolgon citratus fresco, que é o capim-limão, capim-santo. Pode trabalhar com um suchá? Pode ser um suchá, desde que não interfira, né, na atividade ali daquele fitoterápico. Então, dependendo da situação, a gente tem que trabalhar com algum corretor de sabor, certo? Nesse caso aqui, eu não sei dizer para vocês se precisaria trabalhar ou não com corretor de sabor. Eventos adversos, quase nada relatado em literatura. O que a gente observa mais são aqueles sintomas gastrointestinais leves, náusea e aqui eructação. Eructação, vocês vão ver que é um sintoma, um evento adverso relativamente comum quando a gente tem óleo essencial
na planta medicinal. Nigella é uma planta que tem óleo essencial nessas formas aqui de utilizações. O que acontece? O óleo essencial, ele acaba se ligando em alguns receptores do esfíncter esofagiano inferior e ele causa esse relaxamento, né? Quando ele causa esse relaxamento, favorece esse conteúdo, né? O retorno desse conteúdo. Em partes é bom se é um paciente ali super produtor de gases gástricos, né? Por um pH ruim, uma microbiota ruim, pode até ajudar no conforto do paciente, mas geralmente isso não é agradável, né? As pessoas não gostam, né, de terem essas eructações, às vezes pode voltar um conteúdo, às vezes o odor, então ficar de olho nisso. Mas são efeitos adversos bem leves e esses são os mais comuns. Interações medicamentosas, a gente não tem estudo clínico mapeando isso, a gente tem alguns parâmetros in vitro, mostrando que existe inibição de algumas isoenzimas do citocromo P450, como a CYP3A4, 2C9 e assim por diante. Qual a relevância clínica disso? Interrogação. E intensificação do efeito da amoxicilina, que é um antibiótico, né? Pode ser bom, mas pode ser ruim, porque tem todo um desenho farmacocinético dela para ação farmacodinâmica, mas também parâmetro in vitro, tá? Pó e óleo, cuidado, né? Aqui é só manipulação, então precisa conversar com a farmácia de manipulação para entender que produtos que eles estão trazendo, qual que é o controle de qualidade, contaminações, né? Efetivamente se é o óleo da nigella mesmo ou não. A gente até tem extratos secos padronizados em timoquinona, que é um composto aromático do óleo essencial da nigella. Mas a gente só tem 2 estudos clínicos, cada um utiliza um extrato, essa correspondência ainda não está muito clara, né? E o outro extrato é para uso tópico com outra finalidade terapêutica. Então, a gente acaba seguindo que tem estudo clínico, que é o pó ou o óleo fixo dessa planta medicinal, ok? Bom, então fechamos mais uma parte. A gente vai fechar essa aula aqui. Na próxima aula a gente retoma falando sobre fazeolos vulgares, que é conhecido popularmente como faseolamina. Tem um produto bem famoso aí no mercado manipulado, a gente vai entender um pouquinho, ver que estudos que dão suporte para essa utilização, tá bom? Então eu encontro vocês na próxima aula.